Meus amados irmãos, queridos irmãos, que a graça de Deus seja multiplicada a cada dia. Quero ler com os irmãos aqui. Hoje eu vou usar tablet aqui. Quero falar de liberdade, né? Liberdade. Também essa liberdade só quem pode trazer é o Evangelho de Cristo. Quantas pessoas no momento como esse têm sido oprimidas pela sua própria natureza? Uma das coisas que muito oprime o homem é a ganância do homem, né? Ele fica realmente à mercê da sua própria natureza. E a natureza, ela produz muitas coisas que não é legal para o homem, que muitos têm se encaminhado, né? Dado lugar exclusivamente à sua própria natureza. Eu vou mostrar aqui, vai deixar a informação aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso, como eu falei, a natureza ela tem iludido muita gente. Muitas pessoas têm ficado refém dos seus próprios desejos. Mas Jesus é bom, amém? Jesus é bom. Você que nos acompanha, nossos irmãos aí em São Paulo, mais uma vez, um abraço forte, uma saudação a todos vocês. Os irmãos aí no Rio de Janeiro também, aí se reúnem no Sarapuí, aí com o nosso irmão Geraldo Moraes. Um forte abraço a todos os irmãos. Também os irmãos aí do canal do nosso irmão Neilton Cardoso. Forte abraço a todos vocês, nossa saudação. E vamos continuar juntos, mesmo distante, né, como estamos aí, mais de 3.000 quilômetros, mas juntos no mesmo Espírito, anunciando a mesma mensagem, o Evangelho de Cristo. Irmão, a primeira coisa que o homem tem que libertar no homem é a mente dele. Uma certa vez eu falei até desse assunto, porque se a mente do homem não for libertada, o corpo físico, né? Quando falo mente, falo entendimento. Estou falando do entendimento. Então a primeira coisa que tem que acontecer na vida do homem é a mente dele se libertar. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário que isso aconteça. Paulo falou aqui, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, nós vamos ver, uma leitura bastante conhecida, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Fiz uma pergunta. Aí Paulo mesmo diz, mas nós temos a mente de Cristo. Preste atenção na colocação, irmão. Você tem, quando você realmente é libertado do poder, do sistema, o que acontece? A primeira coisa que fica livre é a sua mente. E aí, em você é ativado a mente de Cristo. Não a mente de um fundador de uma religião. Por isso que Paulo colocou aqui bem claro, mas nós temos a mente de Cristo. Você sabe a história de Saulo e de Paulo, né? A mesma pessoa. Só que Saulo, em um tempo, né, escravo do judaísmo, sistema judeu, da religião judaica, e Paulo agora filho, e por que não dizer escravo de Cristo, do entendimento da mente de Cristo. Bom, no tempo de Saulo de Tarso, jamais ele poderia dizer que tinha a mente de Cristo, porque quem instruía Saulo no judaísmo
era Gamaliel, era um dos tutores de Saulo de Tarso. Então ele tinha a mente do seu líder religioso, do seu professor da religião a qual ele fazia parte. Ele não tinha a mente de Cristo ainda, até ele receber a mente de Cristo. A transformação começou no caminho de Damasco, né? Quando ali Cristo, Jesus, já ressuscitado, ali apareceu para ele, falando com ele ouviu a Cristo. Então, Saulo morreu e agora nasceu um novo Paulo, um novo homem. Não um novo homem físico, como a religião ensina, que as pessoas têm que mudar hábitos e costumes, mas um homem com a mente transformada. Para começar, de perseguidor, ele passou agora a ser perseguido, de homem altivo, grande, na sua forma de mandar, de exercer força, agora um homem simples, pequeno, mas com grande entendimento na sua mente. Amém? Por isso que ele disse, mas nós temos a mente de Cristo, e você, para você receber a mente de Cristo, você tem que ouvir só a Cristo. Se você faz parte de um sistema religioso, qual o seu tutor fala de Cristo, tudo bem, todos falam de Cristo, mas eles colocam na tua mente, na tua cabeça, seus dogmas, costumes, normas e regras. Amém? Com Cristo é diferente, totalmente diferente. Então, quando você diz, eu conheço o Evangelho, eu tenho a mente de Cristo, mas porém você vive manobrado, vive escravizado em um sistema, não consegue se libertar, você ainda não recebeu a mente de Cristo. Você recebeu a mente do fundador da religião a qual você faz parte. Louvado seja o nome do Senhor. Esses nós que Paulo fala são os que já estavam libertos na época dele e que estão libertos hoje também. Aí você pergunta, liberto de quê? Liberto dos dogmas humanos, das regras humanas, dos costumes, né? Dos ensinamentos de homens. Louvado seja o nome do Senhor. E agora vem Paulo, traz uma mensagem para os Colossenses, no capítulo 2, no versículo 20. Abraça aí meu irmão Neilton Cardoso, chegou aí. Irmã Josefa está aí firme. Coronel Ezequiel, graça e paz. Colossenses capítulo 2, verso 20, diz assim o Evangelho de Cristo: se pois estás morto com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesse no mundo, como tais, aí ele vai relatar: não toqueis, não proveis, não anuncieis. Irmãos, vocês estão entendendo? Se você está liberto pelo poder do Evangelho de Cristo e você não tem liberdade, então, infelizmente, você não está vivendo realmente o Evangelho de Cristo. Quero aqui ler um versículo que o irmão Edmar colocou, Romanos 8, 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 21, colocou aí nosso irmão Edmar aí na live. Então, meus amados irmãos, se você vive debaixo de regras, você ainda não foi ativado a mente de Cristo em você. Amém? Portanto, é necessário que você ganhe essa liberdade.
Às vezes eu fico imaginando, quando as pessoas ouvem uma pregação como essa, eles dizem, então eu vou fazer parte dessa igreja para me viver como eu quero. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é bem assim, irmão. Primeiro que igreja somos nós, pessoas, você é igreja, onde você estiver. Agora, se você ainda não conseguiu se libertar da sua própria natureza, a sua mente, irmão, vai continuar embaraçada também. A nossa natureza, ela é terrível. Paulo chegou a dizer que ela é diabólica. Olha só. Ele disse aos Gálatas 5,19 que a natureza do homem produz, ela é uma fábrica de prostituição, de inimizade, de porfia, de emulações, glutonaria, bebedice, inveja, malícia, ira, pelejas, adultério. É uma fábrica a natureza do homem. Agora você que deve saber o que é bom para você. Se pois, disse Paulo aos Colossenses capítulo 2:20, se pois estás morto com Cristo. Olha, eu queria só falar o seguinte: como é estar morto com Cristo? É estar crucificado? Paulo falou aos Gálatas, também 2:20, estou crucificado com Cristo, disse Paulo. Mas Paulo estava crucificado com Cristo? O que estava crucificado era as vontades, os desejos, a própria natureza de Paulo, toda a religiosidade que Saulo tinha, tudo Paulo deixou ali com Cristo. Como Cristo morreu, Paulo morreu também. Por isso que agora ele diz, se pois estás morto, se pois é uma dúvida. Porque Paulo não aguentava mais, as pessoas dizendo que era cristão, que eram de Cristo, mas porém eram doidas para estar lá no templo de Salomão, fazendo parte, curtindo os rituais, participando dos rituais, das cerimônias religiosas. O povo sempre gostou dessas coisas. Por isso que o escritor Eclesiastes diz que uma geração vai e outra vem, mas a terra permanece para sempre, vai sempre ter. Nas últimas décadas, nessa geração, nesse século que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo dias de liberdade, de ensinos, ao qual tem sido muita gente alcançada através dessas plataformas digitais que hoje existem, como uma delas o Facebook, que nós estamos transmitindo ao vivo agora. Então muitas vidas têm sido alcançadas e têm sido realmente libertadas do poder do homem. Pois se estás morto com Cristo quanto aos rudimentos desse mundo, o que Paulo chamou de rudimento desse mundo? Regras, ele mesmo vai dizer no capítulo seguinte, ou no versículo, normas, dogmas. Se estás morto quanto aos rudimentos desse mundo, a religiosidade. Se estás morto com Cristo, quanto aos rudimentos desse mundo, porque vos carregam ainda de ordenança, como se vivesse no mundo, tais como, isso Paulo falando há 2000 anos atrás. Imagina nos dias de hoje, você ainda viver debaixo de regras, de dogmas. Agora eu digo uma coisa, tem pessoas que precisam viver debaixo de regras e de normas. Tem pessoas que precisam, porque se ela descobrir a verdade de Deus, acabou-se.
só a carne prevalece, nada mais tem valor. Você louvar, você servir, você visitar uma pessoa, você acabou, você não sente mais desejo de orar, não sente mais desejo de ler as escrituras, isso aqui não serve mais, isso aqui não tem mais valor. Por isso que eu digo, irmão, para mim, toda a vida que eu estou louvando, que eu estou lendo, estou orando, estou agradecendo a Deus por me manter de pé, por me fazer entender que Ele é o ar que eu respiro. Sem Ele eu nada sou, meu irmão, a não ser uma carcaça, uma barraca terrena, como disse o apóstolo Paulo. Eu preciso do Senhor. Amém? Amém. Então, muitas pessoas precisam viver dentro de uma religião para ela ter disciplina, para ela disciplinar a sua própria carne. Você sabia disso? Tem uns que não precisam. Muitos de nós, graças a Deus, não precisamos viver debaixo de regras, de normas, de rudimentos. Não precisamos mais. E também não fez diferença nenhuma desde que eu descobri o Evangelho de Cristo, que cada dia eu me sinto melhor por ter ouvido um dia essa mensagem. Por isso que eu não me canso de levar essa mensagem. E você que nos assiste aí, que você possa também continuar levando a mensagem de Deus para tantas pessoas que ainda precisam. Amém? Glória a Jesus. Não toqueis, não proveis, não anuncieis. Irmãos, se no lugar onde você se reúne tem essas coisas, vamos passar 15 minutos. Olha só, eu passei pelo sistema religioso, sei o que é isso. Irmão, vamos passar 15 minutos de joelho, aí todo mundo ficava de joelho, cansado, as donas de casa, os irmãos, e ali havia aquele clamor, toda aquela liturgia religiosa, depois 3 hinos, etc., e assim seguia o culto, né? Se onde você se reúne tem essas coisas ainda, a graça de Cristo ainda não te libertou. Você continua ainda debaixo de rudimentos. Louvado seja o nome do Senhor. Quais são as quais coisas que Paulo falou? As próprias regras. Colossenses capítulo 2, verso 21, 23, você que está me acompanhando aí, Colossenses capítulo 2, verso 21 ao 23, portanto, se onde você se reúne, você vive debaixo de regras de homem, a liberdade, a graça libertadora ainda não passou por lá, e se passou, você não deu ouvidos. Portanto, nessa tarde, você está tendo a oportunidade de ouvir essa graça libertadora. Diz assim: as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Abre aspas. Parece apenas. Sabe aquelas regras que eu acabei de dizer, que para muitos é bom viver debaixo delas? Você sabia que o ser humano ele já gosta disso aí? Ele gosta de ser mandado, ele gosta de ser escravizado, ele não procura por ele mesmo dizer assim, eu estou bebendo, isso aqui não é legal, vou deixar, não. Ele acha que precisa de uma religião para poder deixar de beber. Ele não faz por conta por ele mesmo de dizer, eu estou fumando esse cigarro aqui, não é legal, para mim não traz nenhum conforto para o meu organismo, então vou deixar de fumar. Ele precisa de uma religião, ele precisa de um cabresto. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Você que está me assistindo aí, você que está me assistindo nessa tarde,
espero que você não precise também disso, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, e tem. É bom quando a pessoa chega, geralmente as mulheres sofrem muito com o filho nas drogas, ou o marido no álcool, etc. E elas são as primeiras a procurar a religião. E lá elas fazem muitos votos, fazem muita campanha, e para o marido se libertar daquele vício. Não é assim? É o que acontece. Por isso que Paulo diz, tem aparência, que é legal e tem mesmo. Porque quem está lá não pode continuar fazendo essas coisas. Vocês estão me entendendo? Então, o homem, ou a mãe de família que tem um filho nas drogas, ele prefere que o filho esteja, como eles chamam de igreja, do que estar nas drogas. É a lógica da coisa. Então a religião, ela faz um bem às pessoas, não faz mal não. A religião não faz mal às pessoas, ela faz um bem às pessoas. O único problema da religião é o ensino, que quer levar o homem para o céu por orar muito, ele tem que se santificar, tem que se justificar. A santificação é até bom eles pregar. Por quê? Porque se ele não pregar a santificação, então ninguém vai ligar. Estão entendendo, irmão? Você não precisa ser santificado, porque você já está santo, você já é santo, você nasceu santo. Aí você diz assim, já que eu sou santo, então eu vou viver como eu quero, eu já nasci assim. Beleza, você pode viver como você quiser. Só que não esqueça o que Paulo disse aos Gálatas, capítulo 6, verso 7. Não erreis, de Deus não se zomba. Amém? Graça libertadora, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária. Louvado seja o nome do Senhor. A humildade e a indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Olha só, uma pessoa chega, minha esposa era muito brava, e ela foi para a igreja, agora pessoa totalmente diferente, ela se transformou. Isso é bom ou é ruim, igreja? Isso é bom. Meu marido bebia muito, e agora ele foi para a igreja, se libertou. Isso é bom ou é ruim? É bom. Então, para muitas pessoas, elas precisam, para alguns tipos de pessoas, para algumas pessoas, eles precisam de religião. A religião é como um cabresto que mantém o homem debaixo daquelas regras. Mas se você vive uma vida cotidiana, comum, sem denegrir o teu corpo com vícios, sem agredir tua esposa, sem defamar um, defamar outro, vive bem no meio da sociedade, tu não precisa. Foi o que aconteceu conosco. Nós estamos aqui justamente por isso, porque fomos libertos, graças a Deus. Agora imagina só uma pessoa que já era voltada para essas coisas, para os seus desejos carnais, e ela escutar que agora nenhuma condenação há, porque ela está em Cristo. Imagina só como uma pessoa dessa vai se portar. Olha só, Paulo disse aqui o seguinte: as quais têm na aparência alguma aparência de sabedoria. Na verdade, alguma aparência de sabedoria, parece apenas em devoção voluntária, a humildade, a disciplina do corpo, mas não são de valor algum para a satisfação da carne. A carne, louvado seja o nome do Senhor. Exatamente, as que tiram as suas próprias guerras. Eles dizem
na minha igreja, crentes têm que viver de acordo com a minha doutrina. É assim, não é? Você quer fazer parte do sistema religioso? Por exemplo, os judeus, não sei se vocês lembram, os judeus, os gentios queriam fazer parte do sistema judaico, e queria visitar o templo, queria lá ver, ouvir as pregações, as reuniões. Então eles tinham que se circuncidar, eles tinham que ficar debaixo da regra dos judeus. Era assim ou não era? Era. Então aquelas regras judaicas tinham apenas aparência de sabedoria, a sua aparência, mas não servia de nada, servia só simplesmente para manter as pessoas debaixo de escravidão. Irmão, mas quando chega a graça na mente do homem, tudo muda. Veja em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Disse Paulo à igreja: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, versículo 9, para que ninguém se glorie, mas ele diz assim: para estar aqui você tem que ser assim, assim, assim e assim. E a pessoa aceita viver debaixo daquelas regras, justamente por não ter entendimento, ou por precisar de viver debaixo daquelas regras. Estão entendendo isso? Senão elas não viviam, elas se libertavam logo e não iam de forma alguma trazer de volta, ou seja, reviver, ressuscitar a sua natureza, no sentido de viver a mercê dela todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Paulo diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem dos teus feitos, não vem de você estar debaixo de regra, de você estar buscando santificar-se, você está buscando ser justificado mediante você orar muito, mediante você não faltar uma reunião. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, não vem de você orar, não vem muito de você ter uma busca incessante para ser salvo. Não, você é salvo porque Cristo te salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só como nos sentimos, irmãos. Efésios capítulo 1, verso do 13 ao 14. Em quem também, disse Paulo à igreja de Éfeso, eu digo hoje aqui diretamente de Felipe Camarão, Natal, Rio Grande do Norte, para o Brasil e o mundo. Em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Olha, se naquele tempo eles já se sentiam bem em ouvir essa mensagem, imagina nos dias de hoje. Amém? Para que também, disse Paulo, aliás, em quem também vós estáis. Você não vai estar, você já está. Amém? Depois de ouvir a palavra da verdade. Que palavra é essa? Irmão, nenhuma condenação há. Isso é a verdade perfeita de Deus. Irmão, foste justificado pelo desígnio, pela própria ação de Deus, pela vontade e querer de Deus. Isso é boa notícia, não é? Você foi salvo não porque mereceu, mas porque Deus te salvou. Louvado seja. Isso sim é a palavra da verdade.
Nada pode te separar do amor de Deus. Isto é a palavra da verdade. Amém? O amor de Deus nos cobre e nos cobriu, nos purificou, nos justificou, nos santificou. Isso sim é a palavra da verdade. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Olha só, para quem tem a mente iluminada, é fácil entender o que eu vou ler agora em Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2. O irmão Adimã colocou aqui para eles que vivem presos na arapuca do sistema. É impossível uma pessoa ser salva. Falta de conhecimento das Escrituras e da graça de Cristo. Verdade. Glória a Jesus. Meu irmão Raimundo aí, de Monte Alegre, nossa saudação. Mandoralice, toda a família e os irmãos. Vamos lá. Só quem tem a mente iluminada que vai entender isso aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Aí, quando a gente lê esse versículo, aí eles citam a segunda parte. Que não anda segundo a carne. Olha aí, irmão. Mas segundo o Espírito. Quem anda, irmão, segundo a carne, há condenação, que eles dizem. Andar segundo a carne é andar segundo as regras, os preceitos, os rudimentos, é andar segundo a carne. Aí é andar segundo a carne. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo mesmo falou aos Hebreus capítulo 1, né? Que não vivemos mais debaixo daqueles fundamentos antigos, fé em Deus, etc, etc. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele continua dizendo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo, eu sempre gosto de enfatizar essa parte, essa linguagem de Paulo, essa expressão de Paulo. Porque Paulo poderia ter só colocado, porque a lei do Espírito de vida nos libertou, né? Mas não, preste atenção na colocação do texto. Porque a lei do Espírito de vida, a lei do Espírito de vida em Cristo, não é em doutrina de homens, não é em preceitos humanos, não é em regras de homens. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Também nos livrou, graças a Deus. Já nascemos livres, já nascemos libertados, graças a Deus. Porque sabemos que nós não precisamos de obra. Vamos fazer a obra do Senhor para que nós venhamos ganhar mais do Senhor. Não. Você precisa fazer a obra do Senhor porque Ele foi quem fez a obra dele. E não precisa de ninguém para complementar o que Ele já fez perfeitamente. Então não tem esse negócio, é só um jargão que a religião sempre gosta de usar. Não. Amanhã é dia de nós fazermos a obra do Senhor e o irmão não pode perder. Aí o irmão já fica naquela expectativa de fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor foi feita por Ele próprio, não precisou de ninguém para ajudá-lo. Ele mesmo fez perfeitamente. Amém? Amém? Louvado seja Jesus para todos sempre. Por isso que Paulo diz que a lei do Espírito de vida em Cristo não é em Gamaliel, não é nos tutores da época que instruía Paulo, Saulo de Tarso. E agora que é Paulo falando, ele quis dizer, não é em Tiago, não é em Pedro, não é em João, nem é em Mateus, é em Cristo. Me livrou da lei do pecado e da morte.
Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa lei do pecado, essa lei do espírito de vida, só chega quando você entende. Se você não entendeu, não chega. Chega a lei de Moisés. Já prestaram atenção? Vamos, tem que fazer uma campanha. A lei de Moisés está lá claramente. Irmão, tem que fazer o sacrifício. Irmão, tem que fazer o jejum. Amém? Isso aí não é a lei do espírito de vida, não. Isso é a lei de Moisés. E as pessoas são mais habituadas a cumprir a lei do homem do que a lei de Deus. A lei do espírito de vida. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mais 3 versículos para nós encerrarmos. Efésios capítulo 5, verso 25 ao 27. Eu amo esse texto aqui. Paulo traz uma mensagem para casal, né? Ali representando marido e mulher. Para ele fazendo uma colocação, mas referindo-se a Jesus e a igreja. Não há. Jesus disse certa vez: Pedro, tu és pedra, sobre esta rocha edificarei a minha. Só existe a igreja, não existe as igrejas no plural. A igreja, ela é uma. A fé, ela é uma. Amém? O batismo, ele também foi um. Louvado seja o nome do Senhor. O batismo foi na morte de Cristo. Romanos 6, 3. Bom, olha o que disse Paulo à igreja de Éfeso: vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou-se por ela. Se entregou por ela. Alguém precisa de fazer alguma coisa que Jesus já fez. Ele se entregou pela igreja. Para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo. Ele não quer que apresente o que é dele a outra pessoa, não. Ele apresenta a ele mesmo. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Significa perfeito. Então Jesus, ele não aceita que você queira apresentar a igreja para uma outra pessoa, porque ele apresenta a igreja para ele mesmo. Ele apresentou você para ele mesmo, e como ele disse, nos santificou, purificou, lavando com água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, quando Jesus, caros pais, meu irmão, quando Jesus apresenta você para ele mesmo dessa forma, ele te vê dessa forma, perfeito, irrepreensível. Agora o homem vê você sujo, né? Pecador. Ele te vê assim, mas Jesus te vê santo e irrepreensível, perfeito. Louvado seja Jesus para todo sempre. Efésios capítulo 1, do 3 ao 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Tudo é em Cristo. Nos abençoou. Está no verbo passado. Nos abençoou. Ele não vai nos abençoar porque ele já fez. Ele já nos abençoou. Aí como? Espiritualmente. Está muito claro aí. Não trabalha não procura exercer a tua função para ver a dificuldade que entra. Mas espiritualmente, ele já te abençoou. Louvado seja o nome do Senhor. Como também nos elegeu nele, não no sistema, nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Tudo é ele. E nos predestinou para filhos e adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito,
de sua vontade, ou seja, segundo o seu desejo, o seu querer, segundo o querer de Jesus, a vontade de Jesus, para o louvor da sua glória e graça, pela qual nos fez agradável a si mesmo no amado. Amém? É assim que você é assim que Deus te vê. Você que está me acompanhando aí, nesta live, sinta-se dessa forma. Último versículos aqui para mim ler para vocês, Romanos capítulo 8, verso 37 e 39, outro versículo maravilhoso, capítulo e versículos, que nós não podemos esquecer. Se nós pudéssemos memorizar, era melhor ainda. Mas em todas as coisas, disse Paulo à igreja de Roma, digo eu hoje aqui diretamente da rua Santa Verônica, número 39, para Natal, Brasil e o mundo. Em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Espera aí, você é vencedor porque alguém te fez vencedor? Não. Por meio daquele que te amou. E quem foi que te amou? O próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que você é vencedor. O homem sempre vai dizer: irmão, você tem que vencer, tem que lutar, tem que jejuar, você tem que orar, você tem que isso, tem que aquilo. Mas você já é vencedor. Porque estou certo, disse Paulo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo. Preste atenção, em Cristo. Nada pode te separar do amor de Deus. Em Cristo nada pode te separar. Mas se você tiver um fundador da tua religião, claro, uma bermuda te separa, um jogo de futebol, aí dá uma praia, ao perder um dia de reunião, tudo isso te separa. Mas em Cristo nada pode te separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Então, amados irmãos, fica aí com essa mensagem. Nada pode nos separar do amor de Deus. Isso é graça libertadora, porque liberta não o corpo físico, liberta tua mente, né? E você fica realmente livre de, como disse o apóstolo Paulo, rudimentos, né? Dogmas, regras e outras coisas mais. Quero agradecer a vocês que nos acompanham aí através do Facebook, né? Com a paciência aí, os que deixaram a mensagem aqui, nosso irmão Luiz, que chegou agora. Um abraço, meu irmão Luiz. Então, agradeço ao Senhor por esta oportunidade, agradeço ao Senhor por ter iluminado os olhos do meu entendimento, não só meu, como da minha esposa, meus filhos, meus irmãos que aqui estão, os irmãos que acompanham aí a nossa live. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pelo que Deus fez na vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. E com certeza Ele vai continuar ensinando e mostrando cada vez mais. Amém? Vamos agradecer ao Senhor essa oportunidade.